Hoje a gente vai explorar um tema fascinante da química que, olha, está muito presente no nosso dia a dia. As propriedades coligativas. Demos uma olhada nos materiais educativos ótimos sobre isso. Sim, é um assunto que às vezes assusta pelo nome, né? Mas é super interessante. Exato. E o mais curioso que esses materiais batem muito na tecla é que não importa o que a gente dissolve, pode ser sal, açúcar, sei lá. Aham. O que manda mesmo é quantas partículas entram ali na solução. É esse número que, define um monte de coisa. Exatamente. Desde gelar a bebida mais rápido até, pasme, como os animais sobrevivem naquele frio polar. Vamos tentar desvendar isso. Vamos lá. Para começar, os materiais trazem umas situações bem do dia a dia, né? Tipo, por que colocar sal no gelo do cooler funciona e a história do sal na água do macarrão. Muda mesmo o tempo de fervura? São ótimos exemplos. Os materiais explicam direitinho. Propriedades coligativas são justamente essas mudanças que acontecem nas propriedades físicas de um solvente, tipo a água, quando a gente adiciona um soluto. Certo. E o ponto-chave que todos eles reforçam é isso que você falou. Depende só da quantidade de partículas do soluto, não da natureza química dela, sabe? A gente sempre compara a solução com o solvente puro. Entendi. Então, vamos para a primeira propriedade que os materiais detalham. Uma bem famosa. A crioscopia. Eu lembro mesmo do pessoal usando sal no gelo em churrasco. Sim, é o exemplo clássico. E os textos explicam por quê, né? Explicam. O que acontece é que o soluto dificulta o congelamento do solvente. Ou seja, ele abaixa o ponto de congelamento. Ah, O gelo com sal consegue atingir temperaturas mais baixas que 0 grau, por isso gela a bebida mais rápido. É o mesmo princípio do sal nas estradas com neve, que um dos textos mencionou. Ajuda a derreter o gelo. mesmo abaixo de zero? Sim, mesmo um pouco abaixo de 0. E tem também o aditivo no radiador do carro, né, o etileno glicol. Impede a água de congelar no inverno. É pura crioscopia. Que interessante. Bom, passando para outra propriedade que mexe com temperatura. Ebulioscopia. Aquela história de pôr sal na água da massa. É verdade que demora mais para ferver? É verdade, sim. O soluto faz o contrário da crioscopia aqui. Ele aumenta o ponto de ebulição do solvente. Aumenta? Isso. A água pura ferve a 100 graus Celsius, né, ao nível do mar. Mas se você colocar sal, ela vai precisar de um pouquinho mais de temperatura para começar a ferver. E o inverso também é verdade. Um dos documentos até cita La Paz, lugares altos. Ah, sim, altitude. Exato. Lá a pressão atmosférica é menor. Então é como se tivesse menos peso em cima da água. Ela não precisa esquentar tanto para a força do vapor dela vencer essa pressão. E ferve antes dos 100 graus Celsius. Isso, ferve abaixo de 100 graus Celsius. O texto fala em torno de 90 graus Celsius. E olha que curioso, o aditivo do radiador também ajuda aqui. Na ebulioscopia também. Como? Ele não só evita o congelamento, mas também evita que a água ferva se o motor superaquecer. Aumenta o ponto de ebulição também. Faz todo sentido, falando de congelar, de ferver. Mas os materiais também falam da pressão de vapor. Tonoscopia. Onde ela entra? A tonoscopia é tipo a base para entender a ebulioscopia. Ela é a diminuição da pressão de vapor de um líquido quando a gente dissolve um soluto que não evapora fácil, um soluto não volátil. Diminuição da pressão de vapor. Isso, pensa assim. As partículas do soluto ficam ali na superfície e meio que atrapalham as moléculas do solvente a escaparem para virar vapor. Entendi. Menos moléculas escapando, menor a pressão do vapor. Exatamente. E se a pressão de vapor é menor, a gente precisa de mais energia, mais temperatura para fazer essa pressão igualar a pressão de fora e o líquido ferver. Por isso o ponto de ebulição aumenta. Viu a ligação? Claríssimo. Uma coisa leva a outra. E para fechar as 4, tem a osmose, ou osmoscopia. Essa é super importante para a biologia, né? O exemplo clássico do dedo enrugado no banho. Esse mesmo. A osmose é esse movimento espontâneo do solvente, geralmente a água, de onde ele está mais livre, ou seja, numa solução menos concentrada, Certo. para onde ele está mais preso, numa solução mais concentrada. E isso acontece através de uma membrana que só deixa o solvente passar, a semipermeável, a pele, as membranas das células. E os materiais dão exemplos disso, né? Sim, ótimos exemplos. Conservar carne no sal. O sal puxa a água para fora das células da carne. Ah,
Ah, por isso conserva. Exato. Fruta em calda, a mesma coisa, só que com açúcar. E a alface que murcha quando a gente tempera. A água sai das células da alface para ir para o molho, que é mais concentrado em sal, vinagre. Nossa, é verdade. E pensando nisso, as implicações para a biologia são gigantescas, né? A tal da osmorregulação que os textos falam. Fundamentais. Pensa num peixe de água doce. O corpo dele é mais salgado que o rio, Então a água quer entrar nele por osmose. constantemente. Para não inchar e para não perder os sais essenciais do corpo, ele tem que, urinar muito, uma urina bem diluída, e pegar sais da água ativamente pelas brânquias. Um dos textos descreve isso bem. E o peixe de água salgada? O contrário. O mar é mais salgado que o corpo dele, então ele perde água para o mar. Que complicada. Pois é. Aí ele tem que beber a água do mar e dar um jeito de eliminar o excesso de sal. Aves marinhas, répteis marinhos, como foi mencionado, têm até umas glândulas especiais perto dos olhos ou do nariz para excretar esse sal todo. Incrível. E voltando para o frio, a crioscopia também ajuda os animais a sobreviverem? Com certeza. Muitos bichos de clima frio usam esse princípio. Alguns conseguem um fenômeno chamado superresfriamento. Os fluidos ficam líquidos mesmo abaixo de 0 graus Celsius, sem congelar. Uau! Outros produzem substâncias tipo anticongelantes naturais, glicerol ou algumas proteínas. Funcionam como o aditivo do radiador. Diminuem o ponto de congelamento dos fluidos do corpo. Assim, eles aguentam temperaturas congelantes. É realmente impressionante como esses 4 fenômenos, né? Diminuição da pressão de vapor, aumento do ponto de ebulição, diminuição do congelamento e a osmose. Como eles se conectam e explicam tanta coisa. Sim. Da nossa cozinha até a fisiologia animal mais complexa. E tudo como os materiais reforçam, dependendo só da quantidade de partículas dissolvidas. Parece simples, mas é poderoso. É a química mostrando suas conexões, né? Como princípios básicos explicam fenômenos tão diversos. E, sabe, um dos materiais até mencionou de passagem a osmose reversa. Osmose reversa. A gente aplica pressão para forçar a água a ir no sentido contrário ao natural da osmose. Do lado mais concentrado para o menos concentrado. Para que serve isso? É assim que a gente consegue tirar o sal da água do mar, para dessalinizar. E isso faz a gente pensar, né, que outras tecnologias, outras inovações poderiam surgir se a gente aprendesse a manipular ainda melhor ou até inverter esses processos naturais que são governados pelas propriedades coligativas. Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. Fica a reflexão.